Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 24 do nono ano. E o assunto da nossa aula falaremos sobre Guerra Fria, aula número 2 desse assunto, que é basicamente uma introdução desse assunto, para depois vermos algumas situações específicas. Para a aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar aspectos que fortaleceram a União Soviética ao longo da Segunda Guerra Mundial, determinar a explosão da primeira bomba atômica soviética em 1949, como início da corrida armamentista, reconhecer os principais mecanismos utilizados pela União Soviética para fortalecimento do comunismo no mundo e apontar a crise dos mísseis como o momento mais crítico da Guerra Fria. Antes de mais nada, eu sei que eu sempre falo, mas eu vou continuar falando. Separe seu livro didático que trata acerca desse assunto, caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. Se tá com esse material em mãos, então nós podemos continuar esta aula. Vamos lá! Então, assim como aconteceu com os Estados Unidos, a União Soviética também saiu bem fortalecida ali no fim da Segunda Guerra Mundial. Ela contou fato com milhões de mortes causadas pela invasão alemã em seu território. Porém, ela se firmou como potência militar. Seu exército libertou do nazismo vários países do leste europeu e ainda chegou aí em Berlim, na Alemanha, antes das tropas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, de certa forma, militarmente, ela estava mostrando cada vez mais o seu poder. Deixou de ser ainda uma nação predominantemente agrícola e tornou-se a terceira maior potência industrial do mundo. E os países do leste europeu, pouco a pouco, foram aderindo ao comunismo. E essa expansão do comunismo no leste europeu era vista como um temor pelos países capitalistas. O governo soviético também tinha certa desconfiança de seus antigos aliados, os Estados Unidos. E com o propósito de equilibrar forças militares, começou a desenvolver pesquisas que levaram à produção da bomba atômica, até então que só havia sido utilizada pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1949, a União Soviética explode a primeira bomba atômica, mostrando, por meio de um teste nuclear, mostrando o seu grande poder bélico. Aí inicia o que a gente vai chamar de corrida armamentista. Então, com a corrida, com a explosão da primeira bomba atômica soviética, é que inicia essa corrida armamentista. Estados Unidos e União Soviética estão tentando equilibrar forças, produzindo armas nucleares que eram, de certa forma, suficientes para destruir o mundo várias vezes. Por isso, esse momento também ficou conhecido como terror nuclear. Então, eu tenho uma arma, uma bomba atômica de tal potência, eu vou construir uma melhor, e assim por diante, essa corrida, quem chegava antes. Lembram que os Estados Unidos fez a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar dos países capitalistas? Em resposta a esta, a União Soviética criou em 1955 o Pacto de Varsóvia, que nada mais é do que uma cooperação militar, uma aliança militar, entre as nações comunistas do leste europeu. Lembrem-se que os Estados Unidos tinham a CIA, certo? A União Soviética não ficou por baixo. Também criou a sua, digamos assim, responsável pela espionagem, O Comitê para a Segurança do Estado. Já ouviram falar sobre a KGB?
ela desempenhava diversas tarefas de espionagem interna, reprimindo aqueles que fossem contrários ao comunismo e assassinando quem fossem que compactuassem com o capitalismo. Então tinha o objetivo de fazer esses serviços de espionagem, tanto dentro da União Soviética, dos países que faziam parte do comunismo, quanto fora. Ainda em 1947, foi criado o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, Cominforme, que tinha por objetivo coordenar e controlar ideologicamente as ações dos partidos comunistas na Europa Oriental. E em 1949, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon. Na verdade, esse foi uma resposta ao Plano Marshall dos Estados Unidos, que também, de certa forma, tratava-se de uma ajuda econômica para os países de origem comunista, socialista. Eles ajudavam criando assim bases para o mercado comum entre as economias planificadas da Europa, um plano para elevar a economia desse lado socialista comunista. Joseph Stalin era o ditador da União Soviética, que acabou morrendo em 1953. Nikita Khrushchev, que foi o sucessor de Stalin, assumiu o poder e propôs uma política de coexistência pacífica entre os blocos socialista e capitalista. Isso não quer dizer o fim da Guerra Fria, nem do regime totalitário da União Soviética, mas tentar evitar a possibilidade de um confronto direto entre as duas potências. Mais ações de Khrushchev no poder. 1956, ele denuncia todos os crimes que foram cometidos durante o governo de Stalin. Apertava o controle sobre os países comunistas do leste europeu para não perder esses companheiros. Tá? Em 1956, tanques soviéticos esmagaram de forma sangrenta uma rebelião na Hungria, que estudaremos na próxima aula. Em 1968, tropas soviéticas ocuparam a Tchecoslováquia para impedir que ali florescesse uma experiência comunista mais democrática e independente. A necessidade de ditadura para ditar as regras de como funcionaria ali. Esse controle soviético sobre os países comunistas do leste europeu produziu na Alemanha Oriental o Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Falando sobre o muro, ele foi construído então na cidade de Berlim. Nós tivemos uma aula que tratamos mais informações sobre. E ele vigorou, ficou ali durante 28 anos. Ele é um dos maiores símbolos da Guerra Fria, mas também representa a questão da intolerância a que se chega o ser humano, mostra a incapacidade de dialogar, respeitar as diferenças e também encontrar saídas políticas para os problemas da sociedade. E isso impede da gente viver em liberdade. Por quê? As pessoas da Alemanha Oriental não podiam ir para a Alemanha Ocidental e vice-versa. Então não havia diálogo. Poderia ser falado, não, eu tenho esses pontos positivos, eu tenho esse, mas se respeitar. Não, nesse momento não existia. Sobre a corrida espacial. Além da corrida armamentista, as duas potências lutaram para conquistar o espaço, utilizando todos os recursos possíveis. Quem vai dar o pontapé inicial é a União Soviética. Em 1957, há o lançamento do Sputnik 1, em que ocorre o primeiro satélite artificial da Terra a ser colocado em órbita. Em 1957 ainda, Sputnik 2 leva a bordo o primeiro ser vivo a ir para o espaço, que foi a cachorrinha Laika. Já em 1961, há o envio do primeiro ser humano ao espaço. Yuri Gagarin, ele era um astronauta que ficou 108 minutos em órbita.
e se tornou um verdadeiro herói no país de sua origem. Já a conquista do espaço pelos Estados Unidos. Em 58, é criada a Agência Nacional Norte-Americana, NASA. Em 58, há o envio do satélite ao espaço. Em 62, estadunidenses enviam o primeiro tripulante ao espaço, o astronauta John Glenn, que deu 3 voltas completas em torno da Terra, Terra redonda. E 20 de julho de 1969, a nave estadunidense Apollo 11 levava os astronautas, e sendo que Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então, a União Soviética foi a primeira a dar o primeiro passo. Mas, digamos assim, entre todos os passos dados, o mais importante foi dos Estados Unidos, na visão social ali, com Neil Armstrong pisando primeiro na Lua. Em algum momento, será que Estados Unidos e União Soviética entraram em conflito direto? Não teve esse momento, porém teve um bem intenso que quase levou ao confronto direto entre essas duas nações. O nome dele é Crise dos Mísseis. Aconteceu em 1962. Por quê? A União Soviética ela instalou ogivas nucleares em Cuba. Os Estados Unidos acabou descobrindo e o presidente John Kennedy ordenou um bloqueio naval à ilha de Cuba. Moscou enviou uma frota para o confronto entre essas duas potências, mas acabou que o líder soviético Nikita Khrushchev cedeu e retirou os mísseis da região. Então, a crise dos mísseis foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Embora a rivalidade, então, entre Estados Unidos e União Soviética era grande, nunca elas entraram em conflito, mas acabaram influenciando reformas e revoluções pelo mundo todo. E essas reformas e revoluções começaremos a ver na próxima aula. Por isso, façam as atividades desta aula enquanto o conteúdo está bem fresquinho, porque vocês vão revisar o assunto e fixar algumas informações. Na próxima aula eu conto melhor essa história para vocês. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!